Eu sou Alfredo Marques. Você tem mais um encontro marcado com a gente na reprise às 18h30, logo após o Jornal União Brasil. Confira os destaques da edição de hoje. Insegurança e descaso. Camilo Santana vive no mundo da lua e bandidos comemoram. Ministério Público Federal denuncia torturadores pela morte de Frei Tito de Alencar. Decência só para os outros. Tabela indica o pagamento de 2.200.000 para o filho do presidente do Tribunal de Contas da União. O produtor cultural Paulo Vanderlei e o radialista e produtor musical Alexandre Maia vão abrilhantar o programa da hora carnavalesco. Vamos tratar desses assuntos e muito mais num minutinho só. Aguarde aí. Uma honra receber dois grandes homens da cultura do estado do Ceará, o radialista e produtor musical Alexandre Maia, meu amigo de longas datas, e não de tão longas datas, mas um amigo que aprendi, uma amizade que aprendi a cultivar, porque é uma pessoa brilhante, um difusor cultural de mão cheia, daquele cara que abraça sonhos e ideias com muita veemência. Paulo Vanderlei, uma honra recebê-los aqui. Alexandre, Carnaval lhe remete a muitas ideias, a muita história. Você foi um dos precursores do Carnaval de Rua de Fortaleza, uma pessoa que também abraça ideias e vai mais longe que abraçar só ideias, realiza as ideias. Como é que foi participar dessas experiências? O que é que tu notabiliza do Carnaval? Bom, é um prazer estar aqui no seu programa pela vez primeira, Alfredo. Agradeço as suas palavras, mais generosas do que verdadeiras, né? Mas estamos aqui nessa efervescência do Carnaval, durante o clima carnavalesco. Bom, o Carnaval já nasceu praticamente comigo, porque a rua onde eu nasci, na Rua Dom Joaquim, ali atrás do Colégio Militar, lá tinha o Maracatu Arte de Espada. Então eu já com 8 anos, 7 anos, já frequentava os ensaios do Maracatu Arte de Espada. Dali eu acho que já entrava no meu sangue, né, no meu DNA, o movimento carnavalesco. E entre Fortaleza e Rio de Janeiro eu tenho mais ou menos uns 40 anos não vou dizer de pesquisa, mas de observação sobre o carnaval cearense, o carnaval carioca e as nossas criações ao longo das manifestações culturais aqui em nossa cidade, já que eu sou fortalezense da Gema, eu sou cearense da Gema, nasci em Fortaleza. Bom, meu amigo Paulo Vanderlei, um homem vocacionado à cultura, apesar de abraçar o mundo dos negócios e das finanças, mas é um sujeito apaixonado por cultura popular, por forró, por tradições nordestinas e veste a camisa e dá um maior show quando se movimenta. Paulo Vanderlei, uma honra lhe receber no Da Hora, uma satisfação imensa. É um prazer todo meu, Alfredo, estar aqui no seu programa, junto aqui com o Alexandre hoje, nesse programa de segunda-feira de Carnaval, e é muito bacana. Eu sou um homem que gosta de cultivar aquilo que a gente, como o Alexandre falou, nasceu em Fortaleza e na sua rua já tinha as tradições do Carnaval. Eu nasci no sertão paraibano, né, sou de Piancó, uma cidadezinha que fica ali pertinho de Itaporanga, Conceição. Piancó ou Conceição de Piancó? Na verdade, o nome da cidade é Piancó, mas fica na região, porque Conceição, que é a terra de Elba, Elba Ramalho, fica a 100 quilômetros, e antigamente a região era chamada de Piancó, era a cidade de referência. E meu pai, também apaixonado pelas tradições nordestinas. Vou só lhe dizer um negócio, em Piancó, semana passada, colocaram um bafômetro para você entrar na Câmara de Vereadores, estava todo mundo entrando chumbado. Não é nem para dirigir, não, é para ver se os vereadores estão no clima de carnaval. Cuidado se a bola pega, hein? E aí, nessas andanças de tradição nordestina, meu pai era gerente do Banco do Brasil e eu morei em 16 cidades. Fortaleza é uma cidade que eu já moro... quase um cacheiro viajante. É a cidade que eu mais tempo passei, né? Que eu morei 10 anos aqui, estou de volta há 2 anos. Então é a cidade que eu mais morei na minha vida e foi a cidade que nós adotamos agora para continuar tanto trabalhando quanto pesquisando e tentando cultivar a cultura,
né, tão fragilizada, que precisa de ajuda. Então a gente está junto aqui para fazer o que nós possível. vamos tratar do nosso cotidiano, depois nós vamos falar sobre cultura e difusão cultural. Bom, senhores, o Cearazinho vive momentos de muita dificuldade. Sei do amor que a gente tem por essa terra, sei da necessidade de investimento público, sei da necessidade da gente construir um lugar melhor para morar. Mas o que nós estamos vendo no Ceará, no quesito violência, nos deixa perplexo. No fim de semana passado, um assalto a um banco do Brasil de Novo Oriente, aqui no extremo do estado. Meu irmão, cenas de ultrajantes da ausência do Estado. Você não se sente seguro de andar numa cidade do interior, que antes era o paraíso. Você que vem de uma cidade do interior, você colocar a cadeira na porta da casa, você deitar numa rede com a porta aberta, dormir com a porta aberta. Tá? Hoje em dia virou uma verdadeira insanidade. Dê uma olhada nas imagens que nós vamos conversando aqui. Plantão JK, nesse momento a polícia está aqui desse lado da esquina, enquanto os bandidos estão lá na frente do banco arrodeados de refém. Eles atiram do lado de lá pra cima pra intimidar a polícia desse lado atira pra cima e desafia. O coronel chamou os homens pra luta. Vem de frente, seu bando de vagabundo. Bom, tá aí, você vê a ação dos bandidos numa cidadezinha pequena. A agência do Banco do Brasil é tomada de assalto por vários e vários bandidos, muito bem armados, transformam funcionários, clientes, todos em escudos humanos, põem em risco as pessoas, a vida das pessoas, põem em risco os funcionários, a vida dos funcionários do banco, tá? Nós vivemos em época de... Isso aqui é uma calamidade, isso aqui é uma doença social sem precedente. Verdade. Como é... Eu vou começar por você, Paulo. Você que é um homem do interior. Entra na cabeça de alguém conviver com cenas tão violentas como essa? O paralelo que nós poderíamos fazer, ou talvez uma reflexão, é se nós voltássemos no tempo, há 15, 20 anos. 3 décadas. Não precisa não ir tão longe. E contasse que um dia iria acontecer um fato desse numa cidade como Novo Oriente, como Itaporanga, outras cidades do interior da Paraíba, do Ceará, principalmente aqui do Ceará. E a pessoa, não, isso aí é um visionário, isso nunca vai acontecer aqui com a gente. E chegou. E aquela coisa da cadeira na calçada, da chave. Eu lembro que quando eu era menino, a chave ficava dentro do carro. Ficava na ignição. Na ignição, só precisa chegar lá e entrar, não tem problema nenhum. É difícil, é temoroso. E era qualquer lugar. O carro ficava com os vidros abertos. Você lembra disso, Alexandre? Demais. Isso é um fato novo. Porque Fortaleza, né, Alfredo? Você há de convir. Principalmente eu que nasci aqui, vou falar por mim, né? Que eu tenho toda uma origem ali, justamente ali no... Eu nasci entre a Aldeota, eu fui um privilegiado, né? Liso, mas privilegiado. Porque eu nasci entre a Aldeota, que ainda era Aldeota, Praia de Iracema e Centro, quer dizer. No meio da cidade. Eu fui um grande privilegiado. Você é um observador bem centralizado. Então eu vivi esses bairros, Centro, Praia de Iracema e Aldeota, né? É como o Paulo falou, a cidade, ela inchou, né? Com o advento das pessoas do interior, a cidade ganhou uma proporção fantástica em 3 décadas aproximadamente. 3 décadas, um pouco mais, um pouco menos. E daí, ela, para acompanhar essa evolução de violência, ela teria que também ter tido assim também uma administração que acompanhasse essa evolução. Aí nós paramos. No que nós paramos, houve um espaço, na minha opinião, houve um espaço muito grande, e agora para absorver isso, ou combater isso aí, eu acho muito trabalho, hein? Muito trabalho. Nos falta infraestrutura. Eu acredito que onde eu quero chegar. A ausência de investimento público na área, a despeito de nós temos Hilux, a despeito disso e daquilo, mas eu vou lhe mostrar aqui umas imagens de uma cadeia pública, a cadeia não, delegacia do Novo Maracanaú,
e você vai tirar as dúvidas aí se nós temos ou não condição de combater criminalidade nessas condições. Veja aí. Isso aí é a delegacia do Novo Maracanaú. Destruída na literalidade. Não há nada aí. Fisicamente? Não há nada aí. Tudo destruído. Como é que se pode combater nada dessa forma? Não tem mais nada aí. Eu acho que talvez até tenham levado os móveis daí. É uma loucura isso. Realmente é uma visão... É preocupante, porque isso aí significa a ausência do Estado. O Estado estava aí, né, e agora não está mais. Porque que condições são essas? Isso é uma loucura. Maracanaú, Alfredo, cresceu muito. Eu conheço o Maracanaú. Mas devia ter crescido, como você chama a atenção, proporcionalmente ao tempo. Mas está fechada essa delegacia? Bom, as imagens que chegam não chegam como denúncia, dando a ideia de que está funcionando. Né? Em alguma coisa está funcionando. Tá aí. É semi-destruído, né? Ou parcialmente destruído. É lamentável. De toda sorte, isso aí. Um povo que não tem educação. Pois é, aí o que o Alexandre está falando também é o seguinte, essa questão da base da educação. Porque na hora que você planta a semente em educar, tanto na questão cultural e a educação, são planejamentos que a gente faz de médio e longo prazo. Isso não aparece, infelizmente, não aparece no curto prazo. E aí o reflexo acontece no que a gente está vivendo. Encerramos também esse primeiro bloco. No bloco que vem, nós vamos iniciar falando também de questão de educação. Os professores do município de Fortaleza decretam greve. Vamos tratar disso num instante só. Estamos de volta e trazemos uma notícia preocupante. No início do ano letivo, nós que estamos tão carentes de educação, os professores entram em greve por melhores condições de trabalho, melhor remuneração, e tem uma discussão da questão do Fundeb, que é uma verba que teria sido objeto de uma demanda judicial, que parte dessa verba seria destinada aos professores, e no entendimento da Prefeitura Municipal de Fortaleza, esse valor não é carimbado e ela teria liberdade de utilizar da maneira que bem entendesse. Então, esses pontos são pontos conflituosos entre os interesses do magistério e o interesse do município. E essa divergência provocou essa assembleia que nós temos aí as imagens. Confira aí. Para o dia 15, por favor, levante o braço. Ok. Então, evidentemente, a proposta número 1, vitoriosa. Em pé! E dá-lhe greve! Olê, olê, olê! E dá-lhe greve! Bom, você viu aí as imagens da Assembleia dos Professores. Os professores entram em greve, uma votação em que há uma expressão majoritária do posicionamento em favor da greve, mas também se vê que isso vai impactar diretamente o ano letivo que se inaugura e vai gerar danos de alta monta, porque nós estamos tratando de um período eleitoral. Passou o carnaval, só se fala de eleição no Brasil. Aliás, eleição e Olimpíada, não vai ter outro assunto. Eu acho que no Brasil a coisa só vai funcionar após o carnaval, né? Bom, falta pouco. O ano começa agora. Esse próximo dia. Quinta-feira o ano começa. Aliás, não começa porque em Brasília está em recesso e as assembleias também não funcionam. Vai ser para segunda, terça-feira. Agora, essa questão dos professores, assim, qualquer profissão passa por um professor, né? Então, o médico, o próprio político, né? O arquiteto. Então, eu sempre sou um educador nato, no sentido de valorizar essa categoria. Né? Então, assim, a gente não quer entrar no mérito da questão, mas tudo que seja para beneficiar o professor, para que os alunos, para que as crianças tenham um acesso a uma educação de qualidade, é uma coisa que a gente sempre tem que batalhar e tá presente, né? Paulo e Alfredo, perdão.
nós não estaríamos aqui, talvez, se não fossem os mestres, os professores, Certamente não. do jardim ao curso superior, ao mestrado, ao doutorado. Então, o professor, para mim, isso aí já vai sempre dando uma opinião, um ponto de vista muito particular. O mestre e o professor merece todo o respeito, tanto na iniciativa privada como na pública, né? Hoje temos professores sendo agredidos, não é verdade? Na verdade, o professor é uma entidade, né? A educação, Tem que ser muito respeitado. ela é fundamental em todos os pontos. Ela é super básica. Agora, com relação à greve, eu tenho um ponto de vista também. Eu acho que greve poderia ser evitado antes dela acontecer, certo? E todos sabemos que a greve é um movimento, é uma atividade, sei lá, um movimento democrático, né? Toda pessoa pode fazer a sua greve. Mas eu tentaria evitar, como gestor, né? Pode ser que eu esteja falando uma bobagem e o meu pensamento seja utópico. Eu acho que É coerente, primeiro é buscar o entendimento, antes de gerar o confronto. Exatamente, porque são pais de família, são mestres, volto a repetir, eu chamo de mestre. O professor, para mim, é sublime a profissão de professor, seja ela de que for. Bom, só para pontuar aqui a questão da greve dos professores, nós vamos ficar aqui acompanhando. O programa está à disposição tanto para o município quanto para as entidades que estão aí insurreitas e apoiando a greve. E nós estamos aqui para ouvir e para dar a nossa opinião sobre os destinos da cidade e os problemas que estamos vivenciando. Bom, Ministério Público Federal denunciou 2 agentes pela prática de tortura que levaram à morte de Frei Tito de Alencar. Frei Tito de Alencar, seminarista, uma pessoa extraordinária, que na família tem grandes amigos, tem a Nildes Alencar, o Idelfonso, Lucinha, são pessoas que eu prezo muito. E hoje, muitos anos depois do falecimento do Frei Tito, é que o Ministério Público apresenta denúncia contra 2 agentes da ditadura, o senhor Homero César Machado, que então era capitão de artilharia do Exército, e o senhor Maurício Lopes Lima, capitão também de infantaria. Eles chefiavam os interrogatórios na sede da OBAN, Operação Bandeirantes, em São Paulo, que ficaram conhecidos como dos mais truculentos e assassinos de toda a história do Brasil. Uma verdadeira vergonha, Brasil passando a limpa ainda aos poucos, né? Essas pessoas perderão títulos, aposentadorias e tudo mais que eventualmente possuam obtido às custas do sofrimento e da indignidade dos outros. Lamentável, está aí. Sei que isso aqui chega-se hoje, neste momento, porque Nildes, Lucinha, Idelfonso e tantos mais são incansáveis na luta pela preservação da imagem e da história do Frei Tito de Alencar. E tem uma história, a família Alencar, eu acho que é da região ali do Cariri, não? É da região do Cariri, do Araripe, né? A região também de Exu, a família Alencar ali da... Pela divisa ali, tudo, Divisa Bárbara de Pernambuco, Alencar. Ceará, Bárbara de Alencar parece que ainda está enterrada hoje em Campos Sales. Bárbara de Alencar, ela é exuense, Grande- era da terra de Luiz Gonzaga. Grande heroína, né, rapaz? Bom, falando de Exu, da terra de Luiz Gonzaga, me remeteu, vou puxar esse link aqui para trazer o objeto para enfocar essa questão cultural que você abraçou, Paulo. O Paulo é um homem que coleciona imagens, ideias, músicas, o cancioneiro popular, notadamente do forró, notadamente dessas tradições nordestinas das mais populares. Eu lhe pergunto, de onde surgiu essa efervescência, esse olhar diferente das questões culturais? Sei que você, menino, já tem foto com o Gonzagão. É que meu pai foi gerente do Banco do Brasil, lá em Exu. Vixe, aí o Gonzagão vivia lá pedindo um empréstimo. Para comprar uma nova sanfona, né? E aí eu tive a oportunidade de almoçar com o seu Luiz, ele foi algumas vezes na minha casa, meu pai ficou amigo dele. Chegaram inclusive a fazer um negócio. Qual era a sua idade na época? Eu tinha 8 anos, 9 anos. Bota as fotos aí, bota umas fotos aí pra gente acompanhar na o papo. época, meu pai chegou a comprar um carro. Conheço lá do Exu. seu Luiz Gonzaga. Pois é. Eu também conheço. Essa foto aí é de um site que nós mantemos, aí também, isso aí é lá em casa, que nós temos estátuas, discos,
muitos retratos de revistas antigas, mais de 4.000 LPs, chapéu de couro. Por exemplo... Isso aí, são relíquias. Tu tem coisas originais, coisas que você mandou fazer. Tem coisas que eu mandei fazer e coisas originais. Por exemplo, as peças de couro do filme do Luiz Gonzaga, chapéu, gibão, perneira, são todas da minha coleção. Eu emprestei para o Breno Silveira, que é o diretor do filme, as peças usadas pelo ator principal, pelo Chambinho, né, Esse é meu carro, que é um carro todo adesivado que eu comprei de Dominguinhos. Peraí, essa foto aí. Essa voltando, foto você voltando, pequeno. né? Não, essa foto aqui você pequeno com Luiz Gonzaga. Voltou Sim. o carro do Dominguinhos. Do Dominguinhos, que hoje está com a gente, que eu não vou me desfazer nunca. Deve ter 1 milhão de quilômetros rodados. Né? Tem um bocado. E o retrato seguinte é um registro lá em Exu, quando eu era menino, que sou eu, da esquerda ali, a minha irmã Patrícia, uma amiga da minha irmã. O Gonzaga lá em cima, e lá Luiz atrás. Gonzaga ali. Isso é o único registro que eu tenho com o seu Luiz, né? Que na verdade é um grande privilégio. E nessa época aí, já com 9 anos, foi quando eu comecei a colecionar. Despertou em você? Foi quando começou a despertar? A primeira lembrança que eu tenho de ouvir músicas de seu Luiz Gonzaga, eu pegar o LP e colocar na vitrine, foi uns 2 anos... Vitrola. Na vitrola, vitrine. Foi uns 2 anos antes de morar em Exu. Foi quando eu morava em Canapi, meu pai era gerente lá. E aí nós começamos a despertar sobre a cultura nordestina. E um dos grandes objetivos nossos também é de divulgar, que as pessoas tenham acesso a essas informações. Aí nós criamos o site Luiz Lua Gonzaga. Foi a maneira que nós resolvemos realmente difundir a ideia. Difundir e democratizar a informação. Então no site você tem acesso a todos os discos, fotos, vídeos. Aí depois fizemos Farto material, né? E nós temos o site do Gonzaguinha, que é o site oficial do próprio Gonzaguinha, da Olha, família. só um adendo. O último show do Gonzaguinha em Fortaleza, fomos nós que produzimos no BNB Clube. Olha que maravilha. E depois ele saiu para aquele acontecimento, né? Lá com o empresário, acho que foi no Rio Grande do Sul. Foi no Paraná. Paraná, aquela região. Foi. Mas foi o último show, conversamos, era um papo legal, rapaz, um papo tão bacana com o Gonzaguinha, tenho boas lembranças. Pois é, aí nós temos um portal do Gonzaguinha, que é o gonzaguinha.com.br. Esse site, quando nós montamos, eu tinha 15 anos de idade quando nós lançamos esse portal. E ele tem aí esse site. Eu acho que nós temos algum vídeo do Gonzaguinha. Você separou alguma coisa disso? Nós separamos do Luiz Gonzaga. Vamos colocar aí um pouquinho aí do vídeo do Luiz Gonzaga, do Gonzagão. Apagou, o sanfoneiro fuzilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou, o sanfoneiro fuzilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Meu amor não vai embora. Então, é levada de Jovem Guarda. O Gonzaga. Todas as. Aí, ó, a Silvinha e o Eduardo Araújo, né? Que era um artista da Jovem Guarda. E Gonzaga. Uma particularidade do seu Luiz Gonzaga é o trânsito por todos os ritmos e meios da música popular brasileira. Não é? Então, o Gonzaga, você pode perguntar aí para os grandes nomes da música popular brasileira hoje, o Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, diga 5 pilares da música popular brasileira. Não, o Paulo, só para fechar aqui, porque vem outro bloco aí, o Luiz Gonzaga é sem comentários. Extraordinário. Extraordinário, né? Ele é fantástico, ele foi fantástico, ele é fantástico. Pois é, mas uma da nossa luta, nós temos essa consciência, mas uma das nossas lutas é para que cada vez mais, principalmente essa geração que está vindo aí, em que, só você ter uma ideia, eu fui fazer uma palestra uma vez numa faculdade não, numa escola, e coloquei a foto de algumas artistas. Coloquei a foto do Chico Buarque. Ninguém sabe quem é. 70% das salas não sabia quem era. Então, terrível. Nós temos que ter esse poder de consciência para poder transformar. Continuamos nesse papo dentro de um instante só. Aguarde aí. Em pleno período de Momo, no auge do carnaval, Alexandre Maia, o homem que mais puxou bloco, foi um dos precursores do Fortal,
Não sente saudade do Fortal na rua numa época dessa? Eu sei que era no meio do ano, mas numa época dessa, um grande carnaval de rua, não seria um negócio legal para nossa Fortaleza? Todo o glamour diretamente. Aliás, só lembrando, Rio de Janeiro está fazendo isso, Salvador vive disso, é cheio de turistas, aí nós vendemos a ideia pela nossa incompetência que o cearense gosta de descanso. Mentira. O cearense está doido para encontrar uma pessoa batendo uma lata, como a gente está vendo na rua, né? As festas cheias. Nós só precisamos de estímulo. Eu acompanhei muito bem esse período que você citou agora de um administrador local que queria transformar essa cidade aqui. Não sei se no céu é assim, essa paz. Mas no cemitério é. Mas isso foi uma fase muito dolorosa, que ele até trabalhou muito em cima disso. Ele queria virar o jogo do cearense. O cearense é do forró, é do carnaval, é do Fortal, é de todas as músicas, de todas as modalidades. Mas você falou no Fortal. O Fortal, quando ele se ausentou da Avenida Beira-Mar, o nosso maior cartão postal de Fortaleza, podemos assim dizer, ele ali perdeu todo o glamour. Ele perdeu toda a sua potencialidade, sua força. Por quê? Porque ali está concentrado a maior cadeia de hotéis. Então o turista vinha para ali. Já era uma arquibancada automática. E com o povo de Fortaleza absorveu muito esse movimento, criado em 91 pelo Célio Guimarães e eu, né? Eu tenho que citar a figura do Célio Guimarães, que tem o seu valor. Então nós criamos e depois prosseguiu. Eu saí e o Célio prosseguiu com outro companheiro, Ailton Júnior, eu acho. Fundaram a empresa e tomaram conta do Fortal e hoje está em outras mãos. Me diga uma coisa, o Fortal a saída do Fortal se deveu apenas a preconceito? Porque, olha, festas públicas, elas continuam acontecendo nas mesmas modalidades. Parada gay tem o mesmo estilo, né? Trios elétricos, multidões, a mesma coisa. O barulho é o mesmo, a zoada é a mesma, o desconforto para quem mora ali é o mesmo, tá? Mas é de quem mora do lado da boate tem que ouvir zoada, quem mora do lado do clube tem que ouvir zoada. Não pode, não quer zoada, vai viver no outro canto, né? Aí, Prefeitura de Fortaleza ocupa, faz o Réveillon, papocado de som. Parece que não tem som no Réveillon de Fortaleza. Parece que não faz zoada, ou não faz tanta zoada quanto a zoada que o Fortal fazia. Que conversa, meu irmão? Isso não existe. Nós tratamos com muita energia o cara que tem um paredão de som e tapamos o ouvido para a zoada pública, quando a prefeitura chancela o ato. E chancela o ato não é de hoje, não. Chancela o ato desde a gestão da Luiziane. Alfredo, no universo de 365 dias, que é o nosso ano, né? Você tem essas movimentações culturais, artísticas, e que envolve o povo de duas formas, o brincante e o que vai participar com a sua venda, que é muito importante. Ele vai tirar algum lucro dali. Então, nesse universo dos 365 dias, você tem essas manifestações culturais e artísticas. A população, eu acho que o Fortal saiu da Avenida Beira-Mar porque estava incomodando alguém de muito poder. Mas certamente tá que certo? Sim, senão não acontecia. Então saiu dali e foi para o Indó, né? O Carnaíli, que hoje é a empresa que toma conta. Eu não tenho intimidade com eles, a não ser com o Colombo Cialdini, que é um grande amigo. Eu não tenho intimidade, assim, não participo mais, né? Pouco vou lá, só quando o Colombo me convida. Ele sempre faz isso com muita gentileza, que eu até um abraço para ele. Mas ficou em dó. Então ficou uma coisa mais, sem querer, elitizada. Não, aí não teve outra escolha. No Indó ficou elitizada. Porque o povo não participa, só entra quem tem o abadá, não entra preocupação ninguém. Nisso aí também, Alfredo, Alexandre, e festas populares que a gente acompanha pelo Brasil afora, não é nem a festa em si e nem a questão... Eu acho que é importante para a economia, é importante a participação popular, mas principalmente quando a gente fala no quesito público, é a questão de agregar valor. Né? Porque não adianta também eu colocar em cima de um palco uma atração em que você não seja uma festa da família também. A gente estava falando agora há pouco dessa questão da violência do interior,
eu acho que isso aí também passa por isso. Hoje você tem grandes festas, que antigamente você tinha uma festa com Luiz Gonzaga, com Dominguinhos, com o Trio Nordestino, com Raimundo Fagner, não sei o quê. Quem é que canta hoje nessas festas? Então, o que é que aqueles caras estão cantando? Incentivando a violência, diminuir a mulher, falar palavrão, papapá. Apologias, Apologia. Então, assim, a gente tem que ter a visão do todo. Não é? Então, tem que ser a visão econômica, tem que ter a visão popular Bom, e tem a uma visão da questão família. que eu queria trazer e queria ouvi-los, e vou fazer aqui uma provocação. O Tribunal de Contas da União, fazendo o exame da questão da utilização da Lei Rouanet, que incentiva a cultura, né, entendeu que eventos superavitários, aqueles eventos que geram lucro, não deveriam receber recursos da Lei Rouanet. Você diz geram lucro para os promotores. Não, geram lucro para todos. Vamos imaginar, como é desleal. Eu sou devedor do imposto de renda. Eu vou beneficiar, eu vou patrocinar um evento promovido pelo Paulo Vanderlei. Primeira pré-condição é que ele volte todo o dinheiro que eu estou lhe dando em mídia televisiva. Ora, então eu não investi na sua atividade cultural, eu investi realmente em publicidade. Tá? Não é justo, não é correto, não é honesto. Né? E hoje se está debatendo essa questão de que muitas empresas estão utilizando os incentivos da Lei Rouanet para se beneficiarem. E outras situações. Eu vou fazer o Rock in Rio, vou trazer bandas internacionais, não deixo uma moeda no solo nacional. Né? Aí eu vou utilizar uma lei de incentivo à cultura para fazer uma festa em que eu vou ganhar dinheiro. Eu quero difundir, do ponto de vista cultural, aquelas atividades que não têm essa expressividade. Tá? É mais razoável ter dinheiro numa fundação de cinema para patrocinar um filme à moda do Chambinho, que retrata a trajetória do Luiz Gonzaga, do que eu ter um patrocínio para um filme A Cidade de Deus, que tem bala para todo lado, é o traficante, é o... O que é isso? Na verdade, aí fica difícil a linha para você mensurar isso daí. Mas a questão da Lei Rouanet também é para a empresa, de alguma forma, ter uma contrapartida em apoiar o projeto, que na verdade você tem uma dedução fiscal. Não, já a dedução fiscal já seria o objetivo. Né? Agora, ele, no lugar de estar dando dinheiro para o Estado, ele tem uma opção, naquele limite de 2%, doar para qualquer atividade cultural que ele ache relevante. Já seria o benefício da empresa, né? Já seria o benefício da empresa. E ainda teria a mídia. Bom, aí é o que está discutindo, a mídia, né? Mas a mídia, que era uma alternativa do objeto da divulgação do evento, deixou de ser, passou a ser o fundamental. Né? O empresário já exige a contrapartida antecipada. Então, fica complicado. Antigamente as ONGs faziam esse papel e muitas delas meteram os pés pela mão, inclusive Balé Bolshoi no Brasil. Muita gente meteu os pés pela mão, que aí assume a história de devolver o dinheiro para a empresa. É terrível. Eu acho que no contexto geral, ainda tem entidades como ONGs e outras que trabalham de uma forma bem séria. Agora, uma grande parte realmente faz, digamos assim, usa de outros artifícios. Bom, e o que esperar da cultura no nosso estado? Vamos lá, pensem aí. O que é que o cara que está em casa pode esperar da cultura do Ceará, a cultura de Fortaleza? Você veio de Recife, Recife tem uma alta produção cultural. Chega aqui e não tem uma ideia de marasmo, de um vazio. Lá em Recife, que é uma coisa que a gente poderia até, se não já existe, passar a adotar ou incentivar, é a questão de, tanto na área musical, que é gravação de discos, por exemplo, o artista pernambucano hoje, só o ano passado, para você ter ideia, foram mais de 200 artistas com discos, com a parte de patrocínio do Estado. Quer dizer, é uma coisa interessante. Uma coisa do governo do Estado. Do governo do Estado. E algumas coisas também pelo município, né? Então, tanto o governo quanto o município do Recife. É uma linha interessante. Agora, uma reflexão que eu gosto de fazer, e por onde eu passo e transito que eu gosto de falar, é também aquele apoio do cidadão. O cidadão como pessoa física. O que é que eu faço? Eu acho importante demais, eu acho que o governo tem que estar junto também, mas a gente como cidadão, incentivar a criançada, incentivar os adolescentes, incentivar os idosos. Né? Então, assim, a gente tem que começar a ter uma certa reflexão para que, de mãos dadas, né, que é um pouco do trabalho que a gente tenta fazer.
né? Então, na hora que tem alguma oportunidade, tanto de resgatar, agora recentemente nós ajudamos a fazer um show agora do Chambinho do Acordeon com o Marcos Lessa, que foi um espetáculo, casa lotada no Teatro Estive do Alencar. presente, extraordinário. Alfredo, foi um show lindíssimo. Proporcionar para que esses artistas tenham acesso à população da forma geral, que hoje a gente não vê. E expandir, né? Expandir. A arte, a cultura. Porque assim, na hora que a gente faz uma apresentação dessa para crianças, adolescentes, em cada um, ou boa parte daqueles ali, vão despertar o interesse e ter acesso. Porque o que não é bom, o que não é presta, já está igual abaixo, de forma massificada. E a gente fica ali aguentando. Te pergunto aí, Alexandre, o que esperar da nossa cultura, ano de eleição, nas prefeituras, o que esperar? Você acredita no compromisso de governantes com a cultura popular, com a cultura de forma geral? Sempre é um patinho feio nessas relações, né? Não tenha Sempre dúvida. é destratado, eu acho que talvez seja o menor orçamento do Estado e do município. Mas tem que ter orçamento, porque a cultura é a base, como o Paulo falou, da criança, do adolescente. Ele está nascendo criança toda hora, todo dia. Então essa criança tem que ser absorvida pela cultura justamente através do que ele falou. Tem que ser administrado isso aí. E há um calendário anual sobre a cultura do seu país, do seu estado, né? Bom, É já isso que estamos eu aqui em via de encerrar, só para cumprir aqui o nosso cronograma de notícias. Uma tabela foi descoberta, a tabela foi entregue pelo presidente da UTC, Ricardo Pessoa, nas investigações da Lava Jato, e constatou que 24 repasses de R$50 mil foram efetuados entre 2002 a 2012, totalizando quase R$2.200.000 para o filho do ministro presidente do Tribunal de Contas, Tiago Cedrais, que fazia advocacia administrativa no órgão. Esse senhor, presidente do tribunal, foi o mesmo que condenou Dilma Rousseff por pedaladas fiscais e tem um filho fazendo advocacia administrativa no tribunal que ele preside. Provavelmente os dois racham o dinheiro do roubo. Que país é esse, né? É uma loucura isso aqui. Bom, para terminar, para você ter esperança por dias melhores, Alexandre, o que esperar de 2016 que começou há pouco tempo? Eu desejo a todos os telespectadores da TV União, do teu programa, que tudo corra bem, já que estamos no segundo mês do ano, e que o Brasil dê uma volta por cima em tudo isso que está aí. Não precisa mais nem falar nessa parte política, administrativa, e que nós possamos chegar a um objetivo positivo para as crianças do nosso país, para o adolescente e para o adulto. Ou seja, a educação, o emprego, o trabalho, né, a ocupação, que não seja a droga. Paulinho. E muito obrigado. Um excelente 2016. Eu acho que a gente tem que criticar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que fiscalizar. Agora a gente tem que fazer uma reflexão. Vamos olhar para a gente. Se a gente não está furando a fila do estacionamento, se a gente não está pagando propina, se a gente não está roubando a TV a cabo do vizinho, se a gente não tá... Então vamos fazer uma reflexão nossa. E eu sou um eterno otimista. E eu gostaria de fechar com o Gonzaguinha, né, que ele dizia: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Vamos em frente. Tem que ter emoções, muitas emoções. Sempre com muita emoção. E muita fé. Bom, vamos botar mais umas pedrinhas de gelo e brincar o carnaval aí com essas Vamos emoções continuar. e muitas alegrias. Muito carnaval, muita festa. Ficam convidados para voltar. Não deu para a gente conversar tudo, não deu para mostrar os vídeos O todos. papo estava muito legal, né? Muito bom. Parabéns Bom, pelo galera, programa, Alfredo. obrigado aí pela audiência, Obrigado, bom carnaval, e na semana teremos notícias extraordinárias para você aqui no Da Hora. Obrigado a essas duas pessoas, esses dois grandes difusores culturais do nosso estado por terem abrilhantado o nosso programa. Aguardamos vocês aí noutros Da Hora que virão. Um abraço.